bom dia, sua maravilhosa. Olha só, hoje o conteúdo é para mulheres que querem avançar, querem crescer, querem sair da sua zona de conforto. Então, se você é uma dessas, fica aqui com a gente, que tem muita coisa boa aqui que vai te ajudar, vai te impulsionar para que você possa ir para o próximo nível. Evolução sempre. Eu vi uma frase uma vez que diz assim: quem não está crescendo está morrendo. E talvez você esteja aí paralisada por algum tempo, mas é apenas um tempo e chegou a hora de avançar, crescer, evoluir, se desenvolver, cumprir com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para a tua vida, mas precisamos dar o primeiro passo, né? Então eu já começo com um convite especial para você. Já quero te convidar para participar do nosso Esquenta 2026. O que é isso, Slaine? Assiste esse vídeo que eu vou te contar. Algo grandioso está prestes a acontecer. Depois de transformar centenas de vidas, o esquenta volta ainda maior. Nos dias 3 e 4 de dezembro, prepare-se para 2 dias intensos de crescimento, aprendizado e conexões reais. Com Tiago Brunet, Eles tomaram a terra prometida. Como é que ficou a cara desses 10 que falaram não vai dar? A pergunta é: você é do time que fala bem, que fala mal, que diz que vai dar ou diz que já está perdido? Você quer ser lembrado, quer ser colocado na história, ou você quer desaparecer da história? Slaine A Cruz, gente não dá conta mesmo, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós somos imperfeitas. Gente, não se iluda com quem sobe no palco, não se iluda com aquelas pessoas que você vê na internet. Nós somos todas iguais. este é o encontro de mulheres que acreditam no impossível, que querem prosperar, crescer, transformar sua realidade. Esquenta 2026 para 1000 mulheres que estão prontas para romper limites. O próximo nível te espera. Assistiu? Incrível, né? Você viu quantas pessoas vão estar ali para poder trazer uma palavra de sabedoria para as nossas vidas. Então, se você é uma mulher que quer avançar, que quer crescer, você precisa aprender a investir em você, a investir em conhecimento, sabedoria, estratégia, estar com as pessoas certas. Então, não fica de fora do nosso Esquenta 2026, não. Já compartilha esse link aí com uma amiga, já convida ela para estar com você. Tenho certeza que vai ser incrível. Vai ser 2 dias que nós vamos nos preparar para viver um dos nossos melhores anos das nossas vidas. E a gente vai aprender muito no Esquenta. E já vamos começar aquecendo aqui hoje, né? Falando aqui do nosso conteúdo sobre crescimento, avanço, desenvolvimento, né? E tudo isso começa nos nossos pequenos hábitos. Muitas vezes eu pensava assim: nossa, quero crescer, quero viajar, quero alcançar voos altos, né, e eu ficava pensando: "Como que eu vou fazer isso?". E eu acredito que uma das coisas que foi a virada de chave na minha vida, foi entender que eu precisava começar com os meus pequenos hábitos, né, que faz toda a diferença. Eu sempre digo que portas grandes não abrem portas pequenas, mas portas pequenas abre portas grandes. Então, é o seu pequeno hábito que vai te levar você a alcançar os seus grandes sonhos. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi organizar a minha rotina, né? A organizar os meus hábitos, também educar os meus hábitos com mudanças, né? De coisas que eu não tinha hábito de fazer. Por exemplo, como empreendedora, eu não tinha muita agenda muito cheia, não tinha muitos clientes. Então, eu só acordava cedo se eu tivesse agenda cheia. Se eu não tivesse ninguém para atender de manhã, eu dormia ali até acordar sozinha. Então, foi uma das coisas que eu aprendi a mudar. Não, mesmo que eu não tinha cliente, eu acordava cedo, eu fazia, criava o meu ritual, minha meditação, eu orava e fazia o que precisava ser feito. Então, organizar a sua rotina também vai te ajudar você a crescer, vai ajudar você a evoluir, fazer aquilo que precisa ser feito, né. Então, aqui eu até deixei aqui umas perguntas para fazer para você. Quanto tempo por semana você dedica ao seu crescimento pessoal e profissional? Eu não sou coach, né, eu acredito muito nos trabalhos dos coaches motivacional, até porque eu sou uma pessoa muito motivacional, eu gosto muito de incentivar.
mas eu acredito muito na mudança de comportamento, né, e na mudanças de hábitos. Então, quando você passa a ter comportamentos e hábitos saudáveis, isso faz toda a diferença no seu crescimento. Quando você passa a se autoconhecer, saber quem é você, como você reage a cada situação, isso ajuda demais o seu avanço. Então, é você também investir em você. Nós estávamos falando do Esquenta 2026, mas quantas coisas você deixou de participar, você deixou de ir porque você não investiu e talvez você não teve o resultado que você almejava, porque você não acreditou que aquilo ali faria diferença na sua vida. E isso se chama mentalidade de escassez. E eu fui uma pessoa muito escassa há muito tempo na minha vida. Eu não investia em conhecimento, eu não investia porque eu não tinha. Mas sabe como foi uma quebra ali que eu quebrei isso e a partir dali eu vi o quanto que eu comecei a prosperar? Foi muito nítido isso na minha vida. Foi uma vez que eu mudei para o apartamento dos meus sonhos e eu não tinha móveis, muitos anos de casada e eu não tinha móveis. E quando eu mudei, meu esposo falou assim: "Olha, a gente não tem condição agora de comprar os móveis, mas vamos pelo menos comprar uma cama, porque a gente tá morando, tá dormindo na mola, né, a cama, coitada, nem tinha cama". E aí ele falou assim: "Olha, a gente era muito escasso, muita falta, passava muita dificuldade, né, era desafiador financeiramente falando, e aí a gente pediu um cartão emprestado com o meu irmão, e aí ele falou para mim comprar a cama, e não podia parcelar em muitas vezes, no máximo 5 vezes, né, porque senão ia parcelar em 12, e ali meu esposo saiu e pediu para mim comprar a cama, pesquisar a cama e comprar. E ali, ao invés de comprar essa cama, eu comprei um curso. Olha que loucura. Eu falei assim: "Não, eu vou comprar um curso, eu preciso investir em mim, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso crescer". E eu comprei esse curso. Quando meu esposo chegou em casa, ele falou assim: "A cama vai chegar que dia?". Eu disse assim: "Um dia vai chegar". Ele olhou pra minha cara e falou: "O que que você fez?". Eu falei assim: "Eu não comprei a cama, eu comprei um curso". Ele falou: "Você tá doida? A gente tá precisando de uma cama e você vai e me compra um curso?". Eu falei pra ele assim: "Não, calma, vai dar certo". Eu tenho certeza que vai dar certo e eu vou fazer esse investimento vai me dar retorno, e eu vou comprar, não vou comprar cama, mas eu vou comprar a mesa, eu vou comprar sala, eu vou comprar tudo. Ele ficou bravo, assim, no começo, mas não tinha mais o que ser feito, eu já tinha comprado, e eu lembro que as parcelas que eu fiz do curso era de R$ 500. Então, nos primeiros meses eu ficava: "Poxa, R$ 500 dava para me fazer uma despesa aqui em casa. Poxa, R$ 500 dava para me fazer isso". Eu ficava sempre pensando no valor. O que que eu poderia fazer outras coisas, sabe. Porque é assim que a nossa mente fica quando a gente tem a mentalidade de escassez. Mas quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, de avanço, a gente sempre tem que pensar que aquilo vai nos trazer retorno não agora, mas futuramente. Foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu nem cheguei a terminar o curso, mas eu falo que aquele curso mudou o percurso da minha vida. Porque ali foi um desbloqueio, não só por tudo que eu aprendi naquele curso, mas por ter investido em mim. Então ali já foi uma quebra de crenças limitantes, de escassez. Ali eu já comecei a prosperar, já comecei a colocar em prática e já comecei a ver o avanço na minha vida, a evolução, por ter investido em mim e ter me destravado ali, ter desbloqueado e ter buscado o conhecimento necessário para que eu pudesse caminhar ali, nem que fosse devagarzinho. E valeu super a pena, e dali eu não parei mais de investir. Então, é importante, porque não é só sobre o conteúdo em si que você vai receber, mas sobre as pessoas que estão ali junto com você naquele mesmo ambiente, pessoas que também acreditam naquilo que você acredita, pessoas que estão em busca de evolução, busca de transformação. Então, é muito importante isso para você que tem um desejo de crescer e de avançar. É muito importante o ciclo de amizade, as pessoas que estão à tua volta, o que você está ouvindo, o que que você está aprendendo, né? Então, o segundo ponto aqui, que eu fiz uma pergunta aqui, você tem clareza de onde você quer chegar? Você tem clareza de onde você quer chegar? É muito importante você ter essa visão, para você saber quais são os seus próximos passos a dar. Até hoje eu fico pensando: "Slane, aonde você quer chegar?". E ali eu fico imaginando e fico pensando: "Como que eu posso criar esse caminho para chegar onde eu quero chegar? Por onde que eu devo começar? Quais são as atitudes que eu devo ter? Quais são os atos que eu devo fazer? Então, qual é o trabalho que eu devo fazer? Como eu devo fazer isso?". Então, assim, tem coisas que eu ainda não coloquei em prática, mas eu já sei aonde eu quero chegar e o que que eu preciso fazer para conquistar aquilo. Eu não sei se vai dar certo,
mas de uma coisa eu sei, que eu preciso ser constante. Então, a constância que vai te levar você no sucesso é você ser constante naquilo que você faz e perseverante. Então, acreditar que você está trabalhando ali ao longo prazo, né? Não ser imediatista, mas acreditar que a sua constância vai te levar ao sucesso. Então, é muito importante você ter clareza de onde você quer chegar e criar ali caminhos para saber como que você vai chegar. Então, a sua própria mente, o seu próprio cérebro, ele vai criando esses caminhos, né? E é claro, também trabalhando sempre a sua fé, a sua confiança em Deus, pedindo para que Deus te dê sabedoria, direcionamento, estratégia, visão, conhecimento, traga as pessoas certas ao seu lado, para que Deus te dê muita força para você não desistir. É uma das minhas orações que eu sempre faço para Deus. Falo assim: Deus, me dá muita força, muita coragem, não deixa eu parar, não deixa eu desanimar, porque esse sentimento de desânimo, de tristeza, de angústia, ele sempre vai querer tomar conta de nós e nos fazer desistir daquilo que nós acreditamos. Mas nós precisamos seguir firmes, né? Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é desafiador. E quem chega no sucesso não são os melhores, mas quem chega no sucesso e quer crescer é quem não desiste, e é quem é constante, e é quem persevera naquilo que acredita, tá? Aqui eu já falei, né, sobre investimento, mas eu deixei uma outra pergunta aqui que diz assim: você investe tempo, dinheiro, energia em conhecimento? Então é muito importante você saber aonde você está investindo seu dinheiro, seu tempo e a sua energia. E uma das coisas que eu vejo pessoas com recursos financeiros, pessoas muito inteligentes, pessoas sábias, colocando energia em lugares errados ou distribuindo a sua energia. Porque aonde você coloca a sua energia expande, aonde você coloca a sua energia cresce. Então, presta atenção, seja inteligente, seja sábia. Ah, Islane, eu não sou inteligente, eu não sou sábia. Pede para Deus discernimento, pede para Deus sabedoria, direcionamento, pede para Deus te mostrar, para que você não fique aí colocando energia no lugar errado, né? Porque a gente não precisa estar em todos os lugares, em todo o tempo. Nós precisamos é ser estratégicas e intencional e fazer as coisas certas e corretas para que as coisas aconteçam. Você sabia que 20% do que você faz no seu dia, só 20% te dá resultado? Eu lembro que por muito tempo na minha vida eu gastava muita energia e não tinha resultado nenhum, principalmente financeiro. Então é muito importante você saber onde você está colocando a sua energia. Até mesmo quando você sair da sua casa, saia com propósito, seja intencional. Não queira estar em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento, só para você ser vista. Você precisa ser intencional. Você precisa estar no lugar com intenção, com estratégia, com propósito. Aquilo que você for fazer também. E muitas vezes eu vejo mulheres, para dizer uma coisa básica, boba. Eu vejo, tipo assim, 11 horas da manhã, ela lavando louça, lavando roupa. Aí depois, 10 horas da noite, quer falar com o cliente. Não, gente, horário de trabalho é horário de trabalho. Por isso que para o crescimento, você precisa se organizar, precisa ter organização, né? Organização de tempo, organização no investimento. Você precisa se organizar no horário que você vai fazer as suas coisas. Não conseguiu fazer as coisas à noite? Não tem problema, deixa lá, é o seu horário de trabalhar. E muito tempo que eu trabalhei em casa, as pessoas não compreendiam isso que eu estava trabalhando, né? Então eu tive que ali falar, olha, eu estou trabalhando agora. E por muito tempo eu não consegui criar isso dentro da minha casa, eu tive que sair da minha casa para trabalhar, mas era necessário. Então é importante você saber o que que está te sabotando, o que que está impedindo a sua evolução e seu crescimento. Será que é porque trabalhar dentro de casa você não está conseguindo ter resultado? Então você vai ter que investir para poder trabalhar fora para conseguir ter o resultado que você precisa. Mas não se sabote, porque senão você não vai crescer e você vai ficar sempre colocando desculpa. Sempre, porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, assuma sua autorresponsabilidade. Assuma que você é o que você é e que o crescimento e a evolução é totalmente responsabilidade sua. Compartilha isso com uma amiga, compartilha com uma amiga que precisa ter essa autorresponsabilidade, que precisa se esforçar mais, que precisa se dedicar mais, né? Então isso é muito importante. E uma das coisas importantes que vai nos ajudar muito na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, é a questão de você cuidar do seu emocional. Tá? A energia conta muito. Então, cuidar do seu emocional também vai ajudar muito você não desistir, você não parar no meio do caminho, mas se manter firme, focada, independente se vai ter resultados ou não. É acreditar aí que tenho certeza que Deus vai honrar o teu esforço, a tua fé, Deus vai honrar aquilo que você acredita e a intenção do seu coração. Por que que você está fazendo tudo o que você está fazendo? Por que que você está se esforçando para fazer isso? Por quê, para quem, né, quem é o seu porquê e quem é o seu por quem.
Isso é muito importante. Então, se você está perdida aí, não tem clareza, não tem visão no seu propósito, coloque isso no papel, né? E pede para Deus te mostrar, te revelar. Entenda aquilo que você gosta, que você quer fazer, que você ama e busca ajuda. Buscar ajuda também é muito importante. Outra coisa, você se cerca de pessoas que te inspiram a crescer? Você tem se cercado dessas pessoas? Ou você tem se cercado só das pessoas que reclamam, das pessoas que murmuram, das pessoas que falam de pessoas? Não, você tem que se cercar de pessoas que querem crescer, que querem avançar, que falem de projetos, que falem de sonhos, que falem de propósito, porque tudo aquilo que o seu cérebro absorve, tudo aquilo que você escuta vai fazer a diferença na sua vida. Incentivo, dá ânimo, dá força. Você precisa andar com pessoas que te estica. E às vezes a gente se sente até desconfortável, independente do lugar que nós estamos, né? Ah, será que esse lugar é para mim mesmo? Nossa, mas tanta pessoa bonita. Nossa, mas tanta pessoa aquilo, tudo aquilo. Não, você é o seu lugar, é o lugar que você deve estar, porque você merece o melhor. Então você precisa acreditar em você precisa acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos e saber que Deus tem o melhor para as nossas vidas quando nós passamos a confiar nele, né? E determinar isso sobre a nossa vida. Então determina que você merece o melhor, que você é filha de um Deus que é dono do ouro, dono da prata, e ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, desde a partir do momento que nós decidimos, determinamos isso sobre nós. Então acredite que é possível para você. Agora, você age mesmo quando sente medo? Você lembra que eu falei, né, isso? Que nós precisamos avançar mesmo com os nossos medos? Então, você tem agido mesmo mediante seus medos ou você tem ficado paralisada, sem se movimentar? Acredite, as coisas acontecem quem está em movimento. Se você ficar aí com os braços cruzados e não fazer nada, nada vai acontecer. Mas se você estiver em movimento, estiver se conectando, estiver agindo, estiver buscando aquilo que você acredita, as coisas vão acontecer. E muitas pessoas diziam assim para mim: ah, Slane, eu não faço porque eu não tenho recursos financeiros. Ah, eu não faço porque eu não tenho apoio. Gente, quando você quer, você dá um jeito de fazer sem recursos financeiros. Quando você quer, você vai sem apoio mesmo. Você só precisa querer. Será que você quer muito mesmo? E eu lembro que uma vez eu queria muito algo e aí eu não conseguia. Aquilo não estava dando certo, não estava funcionando. E aí eu peguei e falava assim. Aí um dia eu parei e pensei comigo, Slane, eu fiz uma própria pergunta para mim. Eu falei, Slane, você quer mesmo? Você quer muito mesmo isso? Aí eu fiquei, eu quero. Depois eu fiquei até me perguntando por que que eu fiz aquela pergunta. Por que que você quer mesmo? Você quer muito mesmo isso? Porque quando você quer, você dá um jeito. Quando você quer, você faz o negócio acontecer. Então, se você não aconteceu ainda, talvez, será que você quer o suficiente mesmo? Será que você quer o bastante para poder viver isso? Porque às vezes a gente acha que a gente quer, mas será que a gente quer mesmo? Esses dias eu peguei um caderninho de 2022. É 2022? É, não faz muito tempo não, uns 3 anos, e nesse caderninho eu tinha escrito assim, uma frase, né, que não estava doendo o suficiente, porque a gente só se movimenta quando dói o suficiente para fazer o negócio acontecer. E muitas vezes a gente entra numa zona de conforto na nossa vida que a gente só quer, mas só quer. A gente acha que a gente fez tudo, mas na verdade a gente não fez tudo ainda. Porque a gente está dentro de uma zona de conforto de só querer. E é porque não está doendo muito. Porque quando começar a doer muito, você vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, é bom a gente refletir, tem hora, sabe? Será que eu só quero? Será que eu tô fazendo o que precisa ser feito? Será que eu quero muito mesmo para poder viver tudo isso que eu quero? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu posso fazer mais? Eu sou capaz de ir mais além? O que que eu devo fazer? Como eu devo agir? Então, é criar caminhos para poder viver o seu crescimento e a sua evolução. É investir em você. E muitas vezes a gente não quer investir em nós, a gente acha que muitas coisas são bobeiras, são besteira. E tem coisas que até hoje eu fico pensando, ah, mas poderia fazer outra coisa com esse investimento, poderia fazer tantas outras coisas, mas isso é uma coisa que eu aprendi e tenho vivido a minha transformação. Às vezes eu abro mão de comprar uma roupa, às vezes eu abro mão de um restaurante, às vezes eu abro mão de outras coisas que eu trocar um celular, de fazer qualquer outra coisa para poder investir em mim.
uma das coisas que eu tenho investido muito ultimamente é no conhecimento de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então eu tenho investido tempo espiritualmente falando em mim. Eh, Esses dias teve congresso na minha igreja, eu fiquei lá os 2 dias, 3 dias lá. A gente vai ter agora, né, a conferência no Rio de Janeiro, eu vou estar lá, estou investindo tempo e dinheiro nisso, porque eu sei o quanto isso vai me trazer retorno, não só materialmente falando, mas de evolução, de crescimento, né? A gente sai cheio, a gente sai transbordando, a gente sai confiante naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e isso faz toda a diferença, porque hoje, no mundo que nós vivemos, é tudo tão desafiador, é tudo tão difícil que a gente qualquer coisa a gente deixa o desânimo nos parar, qualquer coisa a gente já tá com a energia baixa, qualquer coisa a gente já para, já começa a procrastinar. Não, e eu aprendi uma coisa, nós temos que produzir rápido, nós temos que fazer o que precisa ser feito rápido, não dá deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Então, se nós não estivermos alimentada da palavra de Deus, se nós não estivermos bem, com saúde mental, a gente para rápido, a gente anda, mas anda desanimado, a gente anda, mas anda cabisbaixo, a gente para de olhar para a gente, começa a observar a vida do outro, a gente começa a se comparar com o outro, achar o outro faz, o outro pode, e aí vai criando aquele negócio dentro de nós, e eu não é isso que Deus tem para nós. Não quer que a gente fique olhando a vida do outro, nem se comparando com o outro, mas é para a gente olhar para dentro de nós e ver o quanto a gente já cresceu. Porque às vezes a gente fica só olhando para onde a gente quer chegar. É importante isso, é importante, eu já falei isso aqui. Mas a gente fica tão focada só no amanhã, que a gente esquece de ver o quanto a gente já cresceu. Aonde você estava um ano atrás? Olha só o quanto você evoluiu. Olha só o tanto que você cresceu. Olha o tanto que você avançou. Mas a gente não consegue enxergar isso, porque às vezes a gente está se comparando com alguém na internet, porque às vezes a gente está se comparando com alguém que está do nosso lado, ou a gente está olhando o crescimento do outro, ou a gente está vendo, mas a gente não entende o quanto que o outro já avançou e o quanto que o outro já viveu os seus bastidores, quantas lutas aquela pessoa já enfrentou para chegar onde enfrentou. E aí a gente fica se comparando. E quem se compara, para, né? Porque a gente tem que viver as nossas experiências, a gente tem que viver os nossos desafios. E muitas vezes, por não estar investindo, espiritualmente falando, em conhecimento, em nós mesmos, na nossa saúde mental, a gente vai sempre procrastinando. E as coisas que é importante, a gente vai deixando para depois. Ah, não vou investir nisso agora. Ah, isso aqui né, é bobeira para me investir agora. E são coisas que vai fazer a diferença na sua vida. Então, são coisas que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua forma de pensar. E às vezes tem lugares que eu estou, que eu invisto, que eu tenho um insight que muda o jogo no meu negócio. Da última mentoria que eu saí, espiritual ali com o Thiago Brunet, a minha mente, ela. Nossa, eu falei, gente, eu saí dali com um plano de ação. E não foi o plano de ação que ele ensinou. Ele estava falando sobre outras coisas, mas por estar imersa naquele ambiente, eu saí dali com um plano de ação. Eu falei, não, eu vou agir, vai ser assim. E quantas vezes eu não agi, quantas vezes eu paralisei e ficava só procrastinando, olhando para a vida do outro e esquecia de fazer aquilo que eu precisava fazer. Por eu não investir em mim, por eu não investir em crescimento, em avanço, porque eu pensava, com esse dinheiro eu posso fazer outras coisas. Hoje não. Hoje eu já penso ao contrário, assim como eu lá atrás, quando eu não tinha condição nenhuma, mas eu já estava investindo em conhecimento, eu já estava investindo em ambientes que ia me confrontar, que ia me esticar e que iria me levar para o próximo nível. E hoje a gente fica arrumando desculpa, eu não tenho, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quantas vezes eu fiz sem poder e Deus me surpreendeu com aquele valor, né? Então, porque eu investi em mim, investi na minha espiritualidade, investi em conhecimento, e eu deixei às vezes até de fazer outra coisa importante para investir, e Deus lá na frente me surpreendeu. Porque a nossa mente, ela quando você expande ela, não tem como voltar mais, né. Você expandiu, é que nem paladar, não retrocede. Então e é energia. E eu falo, a gente não faz as coisas só pelo dinheiro, claro que não. Você faz porque você quer se desenvolver, você quer crescer, você quer avançar, mas o dinheiro ele vem para o bolso, não tem como ele não vir, porque o ambiente que você frequenta, a energia que você vibra, não tem como você não prosperar quando você está no lugar que as pessoas vibram nessa energia positiva. Não tem como. E você sai de lá, não, você sai de lá com com um plano de negócio na sua cabeça, com plano de ação, com insight, energizado, com força, com coragem, com ânimo. Então, invista em você.
cresça, evolua, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Então, se você quer sentir essa energia surreal de estar em ambientes, vai lá no nosso Instagram, no Rede Mais Mulheres, vai no link da bio, clica lá e encontra um café mais próximo de você, faça a sua inscrição e vem se reunir com essas mulheres com propósito. Vem se reunir com mulheres que não estão conformadas com o seu momento atual, mas elas querem ir para o próximo nível sempre. E eu sei que você é uma mulher dessa que quer avançar e que quer ir para o próximo nível. Então vem fazer parte do nosso grupo, me segue lá também nas redes sociais, @Islaine Cruz. E vem ficar com a gente, vamos somar força, unir aí as nossas forças para que a gente possa passar, para que nós possamos para o próximo nível juntas, tá bom? Conto com você, compartilha esse link com uma amiga, deixa seu like aí, já sinaliza aí no sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você receber notificação, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Os nossos programas acontecem de terça e quinta-feira, às 9h30 da manhã. Estou te esperando. Um beijo no seu coração e até breve.